E aí, pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho aí de suporte e resistência, né? Vamos separei um replayzinho aqui para a gente tá dando uma olhada e eu vou explicando para vocês aí como é que a gente identifica, né? Suporte ou resistência e como é que ele confirma esse suporte e essa resistência aí. Então, ó, eu vou diminuir. Vou tirar, né, essas telas aqui, porque. Deixa eu apagar. Porque muita gente acha o Tapered difícil, né? Complicado, mas é porque não sabe aonde, aonde olhar, né? Então, vou deixar a tela aqui o mais simples possível, fácil de identificar, para que todos possam entender, né? Então, ó, tirei aquele monte de tela que tinha. Claro que cada tela a gente utiliza ela, né, de formas diferentes, mas o que realmente importa tá aqui na tela, né, que são preço, lote, aqui o preço que o mercado está saindo, né, o preço atual do mercado. Então, aonde a gente vai ficar de olho é nessa tela aqui, ó, aonde vão sair lotes, né, que vai sair lotes aqui nessa tela, e aonde a gente olha esse preço, né, para ver se confirmou se a nossa leitura estava correta, né? A gente olha para o preço que está saindo no mercado, né? Que é o preço atual do mercado, né? Aqui, ó. Então é aqui que a gente olha o preço, né? Isso aqui é o livro de oferta ou book de intenções, né? É, muitos falam book de intenções, uns falam livro de oferta, né? Então, é aqui que a gente vai ficar de olho. Eita. É aqui que a gente vai ficar de olho, ó, no preço que está saindo no mercado. Então, vamos soltar aqui o replay, ó, e vocês vão vendo se consegue identificar aí esse suporte e essa resistência, né? Então, eu soltei o replay aí. Vão saindo lotes, ó. Pera aí, deixa eu pausar. O último lote que saiu foi esse do BTG 230, né? Agora saiu um da Genial. Então vai só do BTG para baixo, né? Os que vão saindo agora, né? Que são esses daqui. Então, saindo bastante vendas, a 24. Então deixa o mercado trabalhar aí e a gente vai identificando aí se a gente consegue encontrar um suporte ou uma resistência, né? O mercado trabalhando, a gente só olha somente o preço e lote, ó, entrando bastante vendas. Genial, ó, vende a 26. Santander comprou deles, ó, a 26. Ele tem mais lote, ó, robozinho pagando aí. Então, deixa o mercado andar. Então, muitos assim, acha, né, o tempo ir bem difícil, bem complicado, mas não sabe aonde realmente olhar, né? Não sabe o que está fazendo, né? Então, Tapered é bem simples, né? A gente tem que aprender a identificar onde é o suporte e onde é a resistência. O mercado vai saindo, a gente tem bastante lote saindo a 28, a 29. Ó, onde saiu 29, 30, 30. E o preço está onde? 29, ó, mais um lote a 29 da Genial.
Ó, pausei aqui. Então, assim, quando a gente. Ó, vou desenhar aqui. Quando. Deixa eu ver se isso aqui passa. Aqui, que tem. Ó. Quando a gente tem um suporte, quando a gente tem um suporte, e nesse suporte a gente tem bastante vendas, ou o preço, né? No preço tem bastante vendas. Quando a gente tem muitas vendas, igual tá saindo aqui, ó. Quando a gente tem vendas, o que que o mercado tem que fazer? O mercado tem que cair. Se a gente tem muitas vendas, o mercado ele tem que cair. Então, ó, repara que aqui no 30 a quantidade de vendas que a gente está tendo aqui, ó, 29 e 28, ó. Aqui no Time Sujo também bastante vendas. Então, assim, quando a gente tem bastante vendas, o que que o mercado tem que fazer? O mercado tem que cair, né? Então, quando a gente tem bastante vendas e o mercado não cai, é o que que é formado? Quando a gente tem bastante vendas e o mercado não cai, o que que a gente tem? A gente tem um suporte, né? Nessa faixa de preço onde está suportando essas vendas, né? Então, o suporte, ele é o quê? É aonde a gente tem compradores defendendo essa faixa de preço. Então, aonde que a gente consegue identificar que tem bastante compradores, que a gente tem compradores defendendo essa faixa de preço. A gente consegue ver aqui, ó, no 30 que os caras estão vendendo, ó, que os cares estão vendendo, ó, e o mercado não cai. E a gente tem lotes grandes, ó. Então é uma venda, uma atrás da outra, ó, 30, 30, 29, e o mercado ele não cai. Então aqui mostra pra gente que tem compradores aqui. Então assim, para ter vendedor no mercado, para entrar à venda, o que que tem que ter? Tem que ter a contraparte, né? Que são os compradores. Então, se a gente tem muitos vendedores, é porque tem compradores dando lote para esses caras, né? Então, para o mercado ele continuar caindo, tem que ter mais vendas do que compra, né? Então, os caras têm que agredir o mercado e acabar o lote dos compradores. Se os vendedores venderem e não acabar o lote dos compradores, os compradores vão conseguir levar o mercado para cima. Vou soltar o replay aqui, ó. E, ó, pera aí, deixa eu voltar. Então aqui, ó, o que que a gente, então aonde a gente olha para a gente conseguir enxergar o suporte e a resistência no Times in Trade filtrado, né, a partir de 50. Tá, comecei a identificar o suporte aqui. Agora, o que que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que olhar? Onde são a dificuldade de muita gente, né? Ah, consegui encontrar onde é o ponto de entrada, onde que eu tenho que ficar de olho para me saber se esse suporte foi confirmado, né? Então a gente já começa a olhar para o livro de oferta, o book de intenções, né? O que que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar se o mercado ele vai subir ou se o mercado ele vai cair. Então aqui, ó, aqui é o preço atual do mercado. É aonde está saindo lote, né? Aonde o mercado está. Então, deixa eu apagar isso aqui e esse aqui. Então, aonde o mercado está? No 30, 0,30. Tem 15 lotes na compra e 5 lotes na venda. Então, o mercado ele está 30 comprador e 30,5 vendedor. 5,5. Então, aqui a gente teve venda, 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 e onde o mercado está? Não era para estar no 29, 28? O mercado está saindo a 30. Então, ó, vamos continuar olhando para ver. Ó, entrou mais vendas. Ó, entrou mais vendas e o mercado está onde? 30,5.
Entrou uma venda no 30, entrou um comprador a 31. Então, ó, mercado, ó, 31. Entrou mais venda da Genial a 30,5. O mercado tá onde? 30. O mercado ele não conseguiu cair, ó, 31,5. Ó, você vê que hora nenhuma o mercado ele vem para baixo. Ó, a XP calçando lote na compra. Então aqui tem comprador, ó. Comprador dando lote pros caras, ó. Genial vendeu mais a 31 e o mercado tá onde? 31,5. Ó, 32, 32,5, 33. Ó. Para. Opa. Então, o que que vocês entenderam aqui? O que que vocês viram aqui? Conseguiu enxergar, né? Então, vocês viram que estava tendo as vendas e o mercado não conseguiu cair, aonde a gente estava olhando para ver que se esse mercado ia aceitar, né? A venda ou a compra, né? A gente simplesmente olhando o livro de oferta, né? Não precisa de muita coisa para a gente conseguir identificar um suporte, identificar uma resistência, o ponto de entrada, né? Então, por que que a gente vai ter aquele monte de tela, um monte de gráfico com um monte de linha, se o que a gente precisa, né, tá na nossa cara aqui, né? O simples e o fácil. A gente tenta complicar a nossa entrada, complicar a nossa leitura, a gente enche a nossa tela de um monte de coisa e esquece o que realmente é necessário, né? Então, ó, quando que era o ponto de entrada aqui? Na onde que era o ponto de entrada? Eu não fiz a entrada porque o intuito aqui não é fazer entrada e sim explicar a operação para vocês, né? Então aqui, ó, a gente tinha, muitos vão falar porque tá parado, é replay, é fácil, né? Mas isso aqui acontece todos os dias. Para quem tá no mercado aí, vê que isso aqui acontece todos os dias, né? Então o que que a gente tava tendo aqui, ó? Venda, e o mercado não caía. Quando a gente tem, quando a gente tem muitas vendas e o mercado não cai, é porque nessa faixa de preço aqui, ó, tem muitos compradores, né? Tem muita compra nessa faixa de preço aqui que não deixa o mercado cair, né? Tem muita compra e o mercado não cai. Os compradores estão dando lote para os vendedores, né? Então, quando a gente identifica esse padrão, né, o que está acontecendo no mercado, a gente fica de olho para fazer o contra, né? O que todo mundo tá vendo, né? Venda. Opa, vou vender junto. Tá todo mundo vendendo? Eu vou vender também. Porque muitos acham que o tape-out, leitura de fluxo, é ir junto com o fluxo, ir junto com a maioria. Mas só que os big players, os players, sabem que tá todo mundo olhando eles. Todos nós estamos olhando eles para ver o que que eles vão fazer. Então, o que que eles fazem? Eles criam pegadinha para que todo mundo caia e sirva como liquidez. Então, é aonde parece essa quantidade de vendas. Todo mundo olha, opa, tá saindo muita venda, vamos vender aqui. E o que que o mercado faz? Quando todo mundo estava vendendo no 30, o mercado foi lá para o 34. Então, é assim, não tem nem o que falar, né? Então, quando todo mundo está indo junto, o que que a gente está fazendo? Fazendo ao contrário do que todo mundo está fazendo aí. Por quê? Porque a gente consegue enxergar que está entrando vendas e o mercado não cai. E se o mercado não cai, é porque tem um suporte. Se tem um suporte, é porque tem compradores defendendo essa faixa de preço. Se não cai, é porque tem compradores sustentando esse preço. E se ele não consegue ficar abaixo, é porque os compradores estão tendo muito lote para poder segurar esse mercado. É, enquanto não vir
player na venda agredindo forte para tomar todos os lotes da compra, o mercado não vai cair. Então, assim, o ponto de entrada é quando o mercado ele ganha o 31. Por que o 31? Qual que foi os lotes da compra? Ó, explicando aqui para vocês. Qual que foi o lote da compra? 30, 31 foi os que saiu, né? 30, 31. Então, quando o spread é isso aqui, ó. O spread é a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, né? Então, qual que é o spread desse mercado aqui? 33,5 com 34, né? Então, são meio ponto de spread. No mercado ele anda meio ponto, um ponto de spread. Então, quando a gente fala de spread, é o preço de compra entre o preço de venda, né? Então, assim, onde a gente vai entrar? Quando o spread virar. Então, quando o spread virar comprador, que é acima do 31, 31,5, é, o spread vira comprador. Por que que o spread vira comprador? Porque virou o spread para cima dos compradores, né? O mercado ele conseguiu aceitar o preço do comprador e é aonde a gente vai comprar também. Por que que a gente não compra antes, se ele vir 31, 30, 31, 30? Porque a gente vai ficar no meio da briga, no meio da consolidação, e a gente não quer ficar no meio da briga dos caras. Porque se a gente está tendo muitas vendas 29, 30, 30, agora olhando ao contrário, né? Se a gente tem essa quantidade de vendas, beleza, saiu uma venda, saiu outra venda, 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 saiu essa compra, venda, venda, esquece isso aqui. Se a gente tem vendas até aqui, no mercado briga 31, 30, 29, volta de novo, e se ele ganha o preço do vendedor, que era o 29, 29 e 28. O que que esse mercado ia fazer? Ele iria despencar, porque ele conseguiu romper, tomar todos os lotes dos compradores e veio para baixo do vendedor, né? Então a gente estaria fazendo a venda se o spread vendedor tivesse virado para 28. Então o spread tem que virar e ele tem que firmar abaixo do 28. Então aqui ele virou o spread comprador e firmou acima do 31. Vou soltar o replayzinho, vamos ver se esse mercado ele anda mais, ó, 34. Vamos ver até onde esse mercado vai, ó, 34. A gente olhando simplesmente o preço atual do mercado. Onde é o preço atual do mercado? 35,5 com 36. E o mercado, ó, só sobe. Para quem vendeu, é só choro, né? Ó, 36, 35, o mercado subindo. E, ó, pausa aqui. E você vê que quando acontece isso, né? Quando a gente vê, quando a gente vê o suporte, ó, aqui, ó. Depois eu vou passar o outro Times in Trade aqui. Não, que tem aqui, ó. Times in Trade do Mini, ó. Quando, quando a gente acontece, quando a gente acontece o suporte, ó, você vê que só tá tendo vendas. Só tá tendo vendas aqui, ó. Só tá tendo vendas aqui, ó. E do nada, ó, quando rompe o 31, o que que a gente consegue ver? Só compradores, né? Então, para quem vendeu junto com esses caras aqui, não conseguiu entender o preço, entender o mercado, ó, que a gente consegue, ó, a gente vê os compradores entrando e empurrando o mercado para cima e fazendo com quem vendeu aqui, ó, quem vendeu aqui estopa a posição, fazendo com que o mercado ele anda mais. Quem vendeu aqui, ó, para poder sair da posição, para poder se estopar, o que que ele tem que fazer? Ele tem que comprar. Então, ele favorece ainda mais a nossa posição. Então, aí, ó, a pessoa física, todo mundo estava vendendo aqui. Quando eles começam a tomar stop, para onde o mercado vai, ó, 35, 36, 37. A gente olha no mini, ó o que que aconteceu aqui, ó.
4.000 lotes da UBS, 1.000 lotes da UBS. Então a gente consegue ver depois quando eles conseguem segurar o suporte e quando eles vêm para cima do mercado, né? Então, ó, vamos deixar o replay rolar aí. Você vê que o mercado ele vai embora. Ó, dando quase 10 pontos aí, com a gente identificando um, uma simples, né? Um suportezinho, né? Ó, você vê que veio compras, ó, até o 37, não conseguiu romper o 37, ele vem para o 35, ó, vamos ver se vai conseguir romper esse 37, ó, a quantidade de compras que a gente está tendo aqui, ó. Vamos ver se aqui vira, né? Ó, a gente acabou de ver um suporte, vamos ver se a gente consegue ver uma resistência aqui, ó. Por que resistência? Porque a gente já começou a identificar que o mercado ele já está batendo cabeça nessa faixa de preço aqui, né? Por quê? Porque ela tá comprando a 36, 37, a gente tem uma quantidade de compras bem forte aqui, ó. Vendedores dando lote no 37. Para continuar esse movimento, para continuar subindo, o que é que o mercado ele tem que fazer? Ele tem que vir para o 38 no spread aqui, ó. O comprador ele tem que virar 38. Então, aqui a gente consegue ver se o mercado ele vai ter uma resistência ou se ele vai continuar subindo, né? Ah, não comprei lá embaixo, posso comprar aqui? Aí a gente vai ver se dá para continuar comprando, né? Fazer um médio para frente, não entrei na posição, ou se a gente dá para a gente vender, ah, não comprei lá embaixo, vou vender aqui em cima. Então a gente tem que esperar o mercado para ver, para a gente ver o que que vai acontecer. Então, para o mercado ele continuar subindo, ele tem que firmar o spread a 38, ó. Vamos ver? 36,5. Ele vindo para o 35 no vendedor aqui, ó. O vendedor vindo para o 35 já começa a confirmar, ó. Confirmou a resistência lá no 37. Ó, veio a 34, ele veio até o 33, ó. Tá no replay rápido. Então, se eu não comprei, eu poderia ter vendido aqui em cima, ó. Então, viu que não é fácil? É simplesmente olhando o preço. Entrou a mesma coisa que aconteceu lá embaixo, aconteceu aqui em cima. Então, isso aqui, o que que ele vai servir para a gente, né? Quando a gente consegue ver essa quantidade de compras e eu tô comprado, a gente começa a ter um alerta se pode ser um final de movimento ou um possível zeragem da posição. Então, se eu estou comprado, consigo ver essa quantidade de compra, o mercado não sobe, eu posso zerar a minha posição. Ó, você vê que o mercado ele volta lá para o 33. 32, ó. Então ele volta para a mesma faixa de preço que ele estava, né? Ó, 33, bateu 33 e agora vamos ver se ele consegue romper esse 37, né? E o mercado ele continua aí trabalhando. Então, isso aí que eu queria mostrar para vocês, explicando um pouquinho aí do suportezinho aí, suporte e resistência, que não é difícil, né? de, de a gente identificar. É bem simples, né? Mas só que o brasileiro, ele quer dificultar as coisas, né? E é onde começa a colocar aquele monte de coisa, um monte de tela, um monte de número, um monte de coisa, né? Então, é uma simples leitura, uma simples tela, a gente consegue operar tranquilamente, né? Não precisa daquele monte de coisa. Basta um Times in Trade, um livro de oferta e o Super Dom para a gente poder boletar, boletar aí. Ó, você vê que o mercado ele veio até o 37. Da onde que era, olhando para trás, né? O que que aconteceu lá no 30, né? Aqui, ó, 30. Cadê?
Ó, aqui, ó. Onde que era? 28,31, né? O que que aconteceu aquela hora, olhando o passado, né? O que que aconteceu aquela hora lá no 29,30, né? A gente tinha bastante vendas ali, os caras tentando forçar o mercado para baixo. É, a gente já vê que tem compradores aqui, ó. Olha o tanto de compras aqui nessa faixa de preço. Então agora vamos ver se esses vendedores conseguem derrubar esse mercado aí. Para esse mercado ele virar vendedor, para onde ele tem que vir? Pagar 28 no spread, né? Ó, pagando 28, ó, 28,5, 29. Ele tem que firmar 28. Ele veio 28,5. Ele tem que ficar abaixo do 28. Aí sim, o mercado ele pode aceitar aquelas vendas anterior. O que que eu consigo ver lá? Que teve muita venda. Teve venda aqui 32, 33. Então, pode ser que ele rompa. Vamos ver se ele vai conseguir romper, ó. Parece que vai. 28,5, ó, 27, ó. Vamos ver se ele vai conseguir ficar abaixo. Vamos ver se ele vai conseguir ficar abaixo desse 28 aí agora. O intuito não era fazer a operação, sim explicar para vocês aí onde é que era o stop dessa operação. Acima do 30, acima do 31, aonde aceita o preço do comprador lá, parcial, stop no preço da entrada e deixa o mercado andar aí agora, né? Então, tá vendo? Tanto que é simples, bem rápido, olhando o que aconteceu anterior, ele acontece a mesma coisa, né? Ó, bem simples, né? O que aconteceu lá no 30? A gente tem que sempre ficar de olho o que aconteceu na faixa de preço para a gente poder voltar a operar. E você vê que aqui, ó, não saiu mais lotes a 30 e nem a 28. Foi simplesmente os lotes anteriores, né? Ele veio 33, 32 e saiu um lote a 29. Quando ele aceitou o 28 que eu tinha falado para vocês, que era o preço do vendedor, por que que ele tinha que ficar abaixo do 28? Onde era o preço do vendedor, aonde tinha vendedor ali. Então, se ele ficasse abaixo de 29, os compradores não iam segurar esse mercado, não iam segurar o preço. Então, foi o que aconteceu. Conseguiu romper o 28, virou o spread da venda. Então, a gente é onde a gente vai atuar. Olha aí, vai dar 10 pontos rapidinho aí. Então, é isso daí que eu queria mostrar para vocês. O tempo é fácil, basta a gente entender o mercado e saber interpretar o preço. Que a gente vai conseguir operar o mercadinho de dólar aí tranquilamente. O mercado é bem técnico, assim, a gente consegue operar o dólar, consegue operar qualquer moeda aí, porque assim, o dólar é uma moeda mais difícil, né, de se operar. Então, se a gente consegue entender e operar o dólar tranquilamente, entender o movimento, a gente consegue operar qualquer mercado aí. Beleza? É o que eu queria passar para vocês aí, só para explicar um pouquinho, para vocês entenderem aí e tirar um pouco da cabeça de vocês, né, que todo mundo anda falando aí. É bem simples, né, bem didático aí, bem, bem fácil, né, de a gente conseguir identificar preço, simplesmente olhando preço e lote, a gente consegue operar tranquilamente, beleza? Então é isso aí que eu queria passar para vocês. Então, aí, bons estudos e fique com Deus.